Oi, pessoal. Função exponencial. É uma função muito simples, mas como a explicação é meio grande, então eu já deixei pronto os exemplos, tá? Então, uma função exponencial, ela tem esse formato aqui, ó. É uma base elevado a x. A base, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Eu vou explicar para vocês por quê. Então, primeiro exemplo. Por que a base tem que ser positiva? Porque, por exemplo, se eu tiver uma base negativa elevada a um expoente ímpar, menos 2 elevado a 1, dá resultado negativo. Menos 2 elevado a 3 dá um resultado negativo. Se o expoente for par, menos 2 elevado a 0 é 1. Menos 2 elevado a 2 é 4. Menos 2 elevado a 4 é 16. Dá um expoente, dá um resultado positivo. Então, não tem continuidade para ser função. Por isso que não existe base negativa. Se você tiver uma igualdade assim, ela não é uma função, tá? Porque na hora que você for fazer, por exemplo, se você fosse fazer um gráfico, se o x valia 0, dava 1. Se o x valia 1, dava menos 2. Se o x valia 2, dava 4. Quer dizer, ó, não tem continuidade, a função não pode fazer assim, tá bom? Por que tem que ser diferente de 1? Por que, por exemplo, se eu escrever 1 elevado a x, não é função? Porque o 1 elevado a qualquer expoente dá sempre 1. Então, qualquer que seja o expoente, 1 elevado a qualquer expoente é 1, quer dizer, também 1 elevado a x também não é função. Por isso que a função exponencial, ela tem que ser uma base maior que zero. Então, a base aqui, por exemplo, 10 elevado a x é uma função exponencial. Se eu tiver 2/3 elevado a x, é uma função exponencial, porque ela é positiva, a base aqui é sempre positiva, e diferente de 1 e de 0. A base não pode ser nem 1 e nem 0. Falou? Nem negativa. Aqui, do 0. 0 elevado a 0 é um número indeterminado, ele não é número real. 0 elevado a 1 é 0, 0 elevado a 2 é 0. Então, 0 elevado a qualquer número também não é função. Falou? Ponto comum da função exponencial é o 0,1. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é 1. Então, por exemplo, se eu tivesse a função exponencial 2 elevado a x, se o x for 0, 2 elevado a 0 é 1. Tá vendo? 0, 1. Nessa função exponencial, se o x for 0, 1/3 elevado a 0 é 1. Então, se x igual a 0, qualquer base elevada a 0 vai dar 1. Então, esse ponto 0,1, ele está em todas as funções exponenciais. Falou? Isso aqui depois eu comento com vocês. A função exponencial, ela tem dois tipos. O primeiro tipo é quando a base é maior que 1. Por exemplo, 2 elevado a 1, 2 elevado a x, 3 elevado a x, 4 elevado a x, 1,1 elevado a x. Qualquer base maior que 1, ela vai ser crescente. E ela vai ser nesse formato aqui, ó. Ela vai passar no 0,1 e vai ser crescente.
Se a base tiver entre o 0 e o 1, por exemplo, meio elevado a x, 1/3 elevado a x, 2/5 elevado a x, um número que está entre o 0 e o 1, ela vai ser nesse formato aqui, passando no 0, 1, ela vai ser decrescente. Então, só tem esses dois tipos, falou? Maior que 1, crescente, entre o 0 e o 1, decrescente. Aqui eu vou tampar aqui para vocês não se confundirem. Então, por exemplo, construa o gráfico da função y igual a 2 elevado a x. Olha, a base é 2. Então, o que eu sei? Que a minha função vai ser assim, ó. Passando no 0, 1. Tá? Eu coloquei o 0 aqui, eu coloquei menos 2, 0 e 2. Mas você pode pôr qualquer número, por exemplo, menos 1, 0 e 1, menos 3, 0 e 3. Aí a gente vai montar a tabelinha, igual lá no do primeiro grau e do segundo grau, tá? Então, y igual a 2 elevado a x. Quem é o x? Menos 2. Ai, professora, como é que resolve potência de expoente negativo? Inverte a base e o expoente fica positivo. Meio elevado a 2 é meio vezes meio. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Quem é meu parzinho ordenado? Menos 2 e 1/4. 1/4, gente, onde que tá 1/4? 0,0. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. 5 vezes 0,25. Então, ele é metade da metade, certo? Quando o x valendo 0, 2 elevado a 0 é 1. Então, olha aqui, é o ponto que é comum a todas, tá vendo? 0, 1. Y igual a 2 elevado a x. X for 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Tá vendo? É inverso, ó. Então, vai dar 2 positivo, vai dar 4. Falou? Se o positivo dá 4, o negativo dá 1/4. Agora, eu vou ligar aqui, ó, menos 2 e 1/4. Eu marquei, quando você for fazer o gráfico, faz de 1 em 1, para você marcar os decimal, sem amontoar, tá? Então, aqui, ó, é 1 centímetro, aqui é metade, aqui vai ser metade da metade, certo? Então, eu vou ligar no menos 2. Aí, eu vou marcar o 0,1. E o 2,4. 2. Vou ligar no 4. Aí, é só traçar. Falou? Ai, meu Deus do céu. Ó a chave. Aí, eu quero explicar um negócio. Isso aqui é só isso aqui, tá? Mas eu quero explicar um negócio para vocês, ó. Vamos supor que eu tenha aqui, ó, o x valendo menos 1. Se eu substituir 2 elevado a menos 1, inverte a base, fica meio. Se for menos 2, dá 1/4, que a gente fez lá em cima. Se for menos 3, dá 1/8. Lembra daquele exercício 2G? Tem um número, por exemplo, 10 elevado a x, que era para você resolver, que dava 0. Lembra que não tinha solução, que o conjunto é vazio? Mesma coisa aqui, ó. Tem algum x que eu coloco aqui que na hora que eu faço 2 elevado a ele vai dar 0?
Tem algum número aqui que eu coloco aqui que vai dar zero? Não tem. Não tem. Por isso que quando você vai fazer o gráfico da função exponencial, você nunca pode fazer isso aqui, ó. Você nunca pode encostar a curva no eixo X. Por quê? Porque o Y nunca vai ser zero, ela nunca vai encostar no eixo X. Falou? Então, a função exponencial, ela não cruza e não encosta no eixo X. Falou? Se você fizer assim, tá errado. Outro exemplo. A função meio elevado a x. Eu dei os mesmos resultados. Meio, menos 2, 0 e 2. Então, eu vou substituir lá. Y igual a meio elevado a menos 2. Como é que eu resolvo potência de expoente negativo? Inverte a base e o expoente fica positivo. 2 sobre 1 é 2, 2 vezes 2, 4. Então, quem é o parzinho? Menos 2 vai dar 4. O 0, meio elevado a 0, vai dar 1. Todo número elevado a 0 é 1. E o meio elevado a 2 dá meio vezes meio, que é 1/4. Então, o 2 é 1/4. Viu que é o inverso da outra? Tá vendo? O negativo deu positivo e o positivo deu negativo. Então, na hora que você vai pôr aqui, ó, o menos 2, 1, 2, 3, 4. Vai ligar lá no 4. Eu vou fazer sem régua mesmo. O 0 vai ligar no 1. Aqui eu marquei o meinho, metade do metade é aqui. Então, o 2 vai ligar no 1/4. Quer dizer, quanto maior o x, mais a reta vai aproximar do x, mas ela nunca vai encostar no x. A reta não, né? Desculpa, a curva. Aí você faz aqui, ó. Ela nunca encosta no eixo X. Ela aproxima do eixo X, mas ela não encosta. Agora eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão adorar. Olha que linda essa. Essa vai passar no 0,1? Não vai, porque ela tá multiplicando por 2, tá vendo? Professora do céu, como é que eu resolvo um estrupício desse? Eu vou fazer primeiro esse aqui, ó. O x valendo 0. 2 vezes 3 elevado a 0. Você vai resolver. Quanto que vale o 3 elevado a 0? 1. 2 vezes 1, 2. Então, essa aqui vai passar no 0,2. Se o x valer 1, 2 vezes 3 elevado a 1. Faz a potência. Quanto vale 3 elevado a 1? 3. 2 vezes 3, 6. Por que eu dei 1? É porque a potência de 1 é mais fácil, né, gente? Se eu colocasse 2, daria 9, daria 18, daria muito grande. 1 e 6. Ó, se essa aqui deu 1 e 6, essa daqui vai dar 1, menos 1 e 1/6. Vamos fazer essa agora? Devagarzinho, com calma, ó. Y igual a 2 vezes 3 elevado a menos 1. Como é que eu faço potência de expoente negativo? Eu vou resolver aqui embaixo para não ficar amontoado lá em cima, ó. Como é que eu resolvo potência de expoente negativo? Inverte a base e o expoente fica positivo. 1/3 elevado a 1, quanto vale? 1/3, ele mesmo. Agora, quando não tem nada, é 1, 2 vezes 1, 2. 1 vez 3, 3. Ah, então aqui em cima deu quanto? 2/3. Então, quem é o x? Menos 1 e 2/3.
Ai, professor, onde que tá o 2/3? 2 dividido por 3 é 0, 0, 6 vezes 3, 18. Então, ele tá um pouquinho para cima do meio, ele tá no 0,6. Então, nós vamos ligar aqui, ó. Menos 1, aqui é 1, aqui é meio. Então, ele tá um pouquinho para cima do meio. Menos 1 no 0,6. 0 no 2. E 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês viram que não deu um sexto? Porque ela não é uma função normal, né? Ela tá multiplicando por 2. Vocês viram? Não é sempre que vai dar o inverso. Só quando for aquela normalzinha, aquela simplesinha. Posso encostar aqui? Ó, aqui é o eixo X. Posso encostar? Não, né? Falou? Ah, essa aqui é crescente. Né, ó. A base é positiva. Então, ela é crescente. Eu esqueci de pôr. Essa aqui é a base, o meio tá entre o 0 e o 1. Tá vendo, ó? A base é meio. Então, ela é decrescente. E aqui, ó, crescente, como eu já tinha falado. Falou? Agora aqui, a tarefa, entregar até sexta-feira. Assistam o vídeo, vai e volta nas explicações, viu, gente? 17/8, entregar até 21/8. Falou? Faz um gráfico bonitinho. Boa semana para vocês.